a CEP Cachoeira falar sobre possível envolvimento de Fábio Passaglia e Luiz Antônio Ludovico com o bicheiro. Eles lembram que demitiu os 2 assessores por suspeitas de irregularidades em licitações. Iris, a esposa e deputada federal, apresenta requerimento na CPI, pedindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 3 assessores do governador Marconi Perillo. Sérgio Cardoso, secretário de Articulação Política, cunhado do governador, João Furtado Neto, secretário de Segurança Pública, e Lúcio Gutierrez Fiuza, secretário especial. Eliane Pinheiro, ex-chefe de gabinete do governador Marconi Perillo, que deveria depor hoje na CPI do Cachoeira, não vai comparecer. Ela teve crise súbita de hipertensão e está hospitalizada desde ontem à noite. Ao vivo, a gente fala no Dia Internacional do Meio Ambiente, que é hoje, com o presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA, Isaír Lemes da Silva. O JM está no ar. Boa tarde. Confira agora a previsão do tempo para Goiânia. A mínima pela madrugada foi de 18 graus. A máxima no decorrer do período vai chegar a 32 graus. A umidade relativa do ar está variando entre 47% e 81%. O tempo agora pela manhã está com sol, mas nesse período da tarde vai aparecer nuvens. E no finalzinho da tarde pode ocorrer pancadas de chuva. Você vê aí o céu da Praça Tamandaré com as nuvens começando a condensar, o que indica realmente que a chuva deve cair fina e pequena no começo da noite em Goiânia. Manchete dos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo. Principal alvo da faxina de Dilma, PR se alia à Serra. A Folha de São Paulo ainda traz em suas manchetes de capa: especial Rio+20, economia verde. Estado de São Paulo, Delta tenta evitar falência e se diz vítima de bullying. O Estado de São Paulo ainda traz em suas manchetes de capa: Cruzeiro do Sul usava 30 mil créditos fictícios. Cláudio, eu vou até pegar o seu boa tarde. Essa da Delta, de se dizer vítima de bullying, só rindo. É um termo novo, né? Não, mas como é que pode? É um termo, está dizendo que está sendo vítima de bullying empresarial. Bullying, para quem não entende, é aquele tipo de ação que é feito na escola de crianças tentando ridicularizar uma outra, tentando oprimir uma outra. É aquilo que é feito pelo programa CQC com os deputados em Brasília, tentando ridicularizar alguém. Né? Quando você tenta ridicularizar alguém, você está fazendo bullying. E no caso do programa CQC, ele faz bullying com os deputados e senadores em Brasília. E nas escolas, o bullying escolar, colegas tentando ridicularizar um colega, e isso às vezes leva a situações até de problemas emocionais. E aí a empresa Delta dizendo que está sendo vítima de bullying. Na verdade, o mundo empresarial, o mundo é uma guerra, é uma selva, e as empresas perceberam a fragilidade da Delta nesse momento e o que elas estão fazendo? Estão avançando em cima do capital que ela tinha, que são os contratos com os governos estaduais, municipais e federais. Faz parte, infelizmente, faz parte do jogo, e a Delta está com os dias contados, tanto que ela entrou com pedido de recuperação judicial ontem, mostrando que ela tinha uma fragilidade de ter acesso a créditos. Evidentemente, para fazer uma obra, ela precisa de crédito para fazer, depois receber, pagando o crédito pego em uma instituição bancária nacional e internacional e ficar com lucro. Ela perdeu esses créditos e aí a situação financeira da empresa ficou muito ruim. E agora vieram com essa nova, o bullying empresarial, um termo novo colocado, dizendo que ela está sendo achacada, execrada pelos colegas de mercado. Não é bem assim. O mercado age, se eu tenho um contrato e vejo a empresa do lado numa situação ruim, eu vou lá e ofereço para o dono do negócio que eu posso fazer a obra no lugar da outra e eu vou ganhar eu vou ficar com o lucro dela. Isso é capitalismo, selvagem mais capitalismo. Sabe o que aconteceu com a Delta? Ela está igual aquele bezerrão Nelore, forte, saudável, com um peitão desse tamanho na boca. Tiraram a teta da boca dele e ele está berrando que só. Não está acostumado a pastar. É, né? Isso. Estão pastando. Exatamente, estão pastando. Você pegou, estão pastando. A gente continua na viagem pelas manchetes pelo Brasil dos principais jornais. O Globo, Dia Mundial do Meio Ambiente. Congresso desafia Dilma com 620 emendas ao Código Florestal. O Globo ainda traz em suas manchetes de capa: arma no Rio Centro, nem mesmo com porte. Correio Brasiliense, solto o espião que grampeou a República. Correio Brasiliense ainda traz em suas manchetes de capa: na foto legenda, por que não me ajudas? É um apelo da presidente Dilma Rousseff,
que recebeu o rei Juan Carlos da Espanha. O governo brasileiro prepara um programa de investimento para enfrentar a crise global e ela quer a ajuda do rei. Não, é o É contrário. o rei que quer ajuda. E aí O rei não quer nada, ele só quer ajuda. Não, até porque está precisando. Lá, um em cada 4 trabalhadores da Espanha está desempregado nesse momento. É a pior crise econômica da história espanhola. E aí fizeram essa brincadeira porque há alguns anos, na América do Sul, teve uma reunião da cúpula ibero-americana, Ibero por cada Península Ibérica e com a América do Sul. E aí, na discussão lá entre Chávez e o rei, ele disse para Chávez, né, por que não te calas? E aí, usaram isso, fizeram esse mote, ficou bastante interessante do Correio Brasiliense, por que não me ajudas? É o rei pedindo, pelo amor de Deus, para a sexta economia ajudar a economia espanhola, que está num momento terrível e é o pior, sem perspectivas de sair dessa crise, até porque o atual governo, o governo conservador, está muito mais preocupado em salvar os bancos dos amigos do PP, o partido que está no poder, do que em gerar novos empregos e mudar o rumo da economia espanhola. Ei, Juan Carlos, você veio buscar lã e vai sair tosquiado, companheiro. O estado de Minas, caloteiros vão às urnas. O estado de Minas ainda traz em suas manchetes de capa. Custo de vida, dólar encarece o pãozinho e adia a viagem. E traz a figura de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Atlético Mineiro. É como quem avisa, o problema está aí, chegou o abacaxi, arruma uma faca para você descascar. Eu acho que o pessoal do esporte vai comentar logo a seguir, 1h da tarde, mas talvez seja a última chance de Ronaldinho. E aí, ele vai querer mostrar trabalho para dizer que o Flamengo estava errado, ou vai dar crédito ao Flamengo e dizer que o Flamengo estava certo de ter contratado um problema. Então, ele tem 6 meses para salvar a biografia, o currículo dele profissional. E nesses outros manchetes, Kleber, chamou atenção essa questão do Cruzeiro do Sul, é um banco do Rio de Janeiro, sediado no Rio de Janeiro. O banco é da família do Índio da Costa. O Índio da Costa foi o vice na chapa de José Serra. Eles estão dando um calote em milhares de pessoas lá, teve que ter uma intervenção do Banco Central, a família está fora da administração e abre uma crise na instituição bancária, mesmo sendo um banco regionalizado, mas em função das suas relações no Rio de Janeiro, ele vai trazer problemas para o setor bancário nacional. E essa questão do Congresso desafia Dilma com 620 emendas, nada mais é do que democracia. A presidente tentou, aprovou o projeto e agora foi para o Senado, vai para a Câmara e a Câmara vai apresentar, o Congresso vai apresentar novas emendas, até porque o que está lá precisa, a gente viu, precisa ser melhorado porque não contentou ninguém. 0 hora de Porto Alegre, IPI menor não basta para elevar o consumo. O 0 hora de Porto Alegre ainda traz em suas manchetes de capa. Réptil brasileiro. É que foram encontrados fósseis de 280 milhões de anos. Olha, interessante essa questão do IPI, ainda é muito cedo para mostrar essa reação do mercado. Agora, a gente bateu na tecla que a presidente disse semana passada, depois não voltou ao assunto, a presidenta Dilma, que queria que as empresas abrissem, como é formado o preço do automóvel, até porque as empresas têm muitos incentivos fiscais federais, estaduais e municipais para produzir carros no Brasil. E esse lucro, mais ou menos 20% a 25%, que é lucro das empresas, é remetido para corrigir problemas de déficit fiscal nos países de origem. Então, dá prejuízo na Alemanha a Volkswagen, eles tomam o nosso dinheiro aqui, enfiam o carro na gente com lucro de 25%, e esse lucro vai para bancar o prejuízo na Alemanha. E chamam isso de globalização. A Ford faz, exatamente. Globaliza o prejuízo, claro, e privatiza o lucro. A GM e a Ford fazem isso nos Estados Unidos. Se a GM foi muito mal lá, chegou a ser privatizada pelo governo Obama. E aí o que acontece? Produzem um carro aqui muito mais caro, culpam o imposto, na verdade o imposto é 30% do carro, mas o lucro são outros 30%, mas querem colocar a culpa só no governo e não querem abrir o custo dos seus carros. E acontece que a gente paga carro caro, o carro no Brasil é muito caro, o automóvel é muito caro, mas as empresas se negam a mostrar essas informações e aí estão vendo que não basta a ação do governo renunciando, fazendo a renúncia fiscal momentânea. Precisaria sim das empresas também fazerem a parte dela. De quê? Diminuindo a sua margem de lucro e um carro de 50 mil, que hoje está um Honda City, por exemplo, que custava 52, está sendo vendido de 47, pode, com a Honda, só dando um exemplo de uma montadora, reduzindo seu lucro, poderia ser muito bem vendido por 42 mil reais e aí seria a festa das montadoras. Venderia mais, ganharia mais, né?
O popular Operação Monte Carlo. Delta diz sofrer bullying e pede recuperação judicial. E o popular ainda traz em suas manchetes de capa 10 pontos mais perigosos da capital. E aí cita os 10 pontos para o popular, a Avenida Anhanguera, Independência, Perimetral Norte e Goiás estão na lista e tem outros pontos mais perigosos onde ocorre o maior número de acidentes, normalmente com mais gravidade. Essa constatação do Jornal Popular, um bom trabalho feito pela redação, levou a MT já a uma resposta que vai fazer, finalmente, depois de meses, de anos, vai finalmente começar uma campanha educativa no trânsito em Goiânia, mas é muito pouco. E ontem me surpreendi com aquela questão do... Eu estou até agora com aquele negócio do senhor José Carlos Xavier, grafite da presidência do CMTC, dizendo que Goiânia não precisa de metrô. Com esse trânsito, realmente não precisa. Eu acho que o trânsito de Goiânia é ótimo, maravilhoso. Eu gosto muito de andar em Goiânia, não está engarrafando. Principalmente se for a pé, né? Não aumenta mais os engarrafamentos, qualquer hora que você anda está tranquilidade. Beleza. Eu sei que cidade ele está morando. Eu estou morando em outra cidade que não é essa que estão aqui querendo contar para a gente. Ô Cláudio, e a minha reserva quanto o VLT é porque a Anhanguera já é problemática. Aí você atravessa um trilho na Avenida Anhanguera para o VLT andar nela. Não, mas o trilho, se você vê a imagem de VLTs em outros países, você passa por cima dele, ele não faz aquele degrau. Não tem o degrau, eu sei. Mas em contrapartida, o VLT é um trem rápido, mas toda a prioridade de trânsito é para ele. Exatamente. E quantos cruzamentos tem a Avenida Anhanguera? Ela atravessa a Goiânia de um lado para o outro. Se você tem uma fila de 20 carros de cada lado e cada carro, hoje você olha no trânsito, se você reparar, o telespectador reparar, normalmente o carro anda no máximo com uma pessoa, tem que andar com uma pelo menos, mas no máximo duas. É raro você ver um carro com lotação completa. Não vê. E aí se você vê 20 carros, uma fila, 10 carros seria uma fila do tamanho de um VLT. O VLT leva 300 pessoas e os 20 carros levam 20 pessoas. Então a prioridade é para quem carrega as 300. E aí a prioridade tem que ser para o transporte coletivo. Até para desestimular o transporte individual. E eu penso que o veículo de duas rodas é que precisa ser estimulado. Também. Não só. Agora, eu até um dia estive com o senhor José Carlos Xavier e sugeri que, por exemplo, fizessem ciclovias como uma espinha de peixe, levando da cidade Jardim, da Vila São José, para o terminal do Dergo. E ali tivesse bicicletários de graça. Você morava na cidade de Jardim, perto do Detran, no conjunto Guadalajara, Canaã, que é plano, iria de bicicleta para o terminal de lá, viria para o centro. Teria bicicletários lá. É uma alternativa. Ou estacionamento para pequenas motos, essas de até 50 cilindradas. Foi no morro ali, ligando a Praça Universitária à Praça Cívica. Pois é, mas aquilo não vai resolver nada, não leva ninguém a ponto de ônibus. Em São Paulo, a gente vê lá que as ciclovias são feitas exclusivamente com pinturas nas ruas, e aí o ciclista... Há toda uma proteção ao ciclista para ele circular naquela pista que está pintada para ele. E Goiânia a gente tem muitas ruas largas que poderiam usar para isso, mas falta vontade, falta iniciativa do poder público. Pois é, eu acho. Estacionamento para essas pequenas motos de até 50 cilindradas, 75 cilindradas também. Às vezes a pessoa não dá conta de pedalar, tem algum problema de saúde, certo? É um pequeno veículo que não tem velocidade, não desenvolve velocidade nenhuma, chega ao máximo aí a 75 km por hora. Então... Até uma boa pergunta, a gente perguntar sobre ciclovias quando a gente for entrevistar aqui o secretário do Meio Ambiente. Claro, porque é ecologicamente correto esse transporte. E daqui a pouco a gente fala com ele, daqui a pouco tem a política também, nós voltamos já já. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau! Bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Isso que você vê e vive já é passado.
Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Croque Mel, gira mel, abelhinha Kid Mel. Cobertura especial, um sabor sensacional. Para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego, ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática, ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. E a revista Veja dessa semana trouxe uma reportagem dizendo que Fábio Passaglia, empresário e ex-assessor do prefeito Willis Rezende Machado, ex-prefeito Willis Rezende Machado, recebeu 6 milhões da Delta, 6 milhões de reais da Delta em 2006, ou seja, já tem 6 anos que aconteceu isso. Willis Rezende se pronunciou de imediato, disse que está à disposição da CPMI do Cachoeira para ir lá falar sobre o assunto, que não tem nada a temer sobre essa questão, pois as relações com Fábio Passaglia foram rompidas em 2006, quando ele demitiu o próprio Fábio e o Luiz Antônio Ludovico, de sua equipe. De acordo com o ex-prefeito, havia suspeitas de irregularidades nos processos licitatórios, coisa que ele não admite de acordo com a sua avaliação. Ato contínuo, a deputada federal Iris de Araújo, que é a esposa de Iris Rezende Machado, foi para o ataque e solicitou na CPI do Cachoeira, através de um requerimento, a convocação e a quebra de sigilo bancários e fiscal de 3 assessores diretos do governador Marconi Perillo. Sérgio Cardoso, que é secretário extraordinário de articulação política, o secretário-geral do PSDB, também o Sérgio Cardoso, e ele é cunhado de Marconi Perillo. João Furtado Neto, que é secretário de Segurança Pública, e Lúcio Fiuza, que é o assessor especial e o nome dele já apareceu aí em alguma relação com o Cachoeira, de acordo com Luiz Carlos Bordoni, o jornalista, foi o Lúcio Fiuza quem o indicou para ir receber aquele cheque lá das empresas ligadas a Carlinhos Cachoeira, mudando inclusive o valor declarado. O governo dizendo que era R$33 mil e o Bordoni disse não, foi R$120 mil pelo meu trabalho feito como produtor e diretor do programa de rádio da campanha de Marconi Perillo. A deputada federal Iris de Araújo ainda quer a quebra de sigilo da empresa Rental Frota Logística Limitada, que tem como sócio o presidente da Agência Goiana de Transportes e Obra, o Jaime Rincon. O que dizer de toda essa situação? Presta atenção, a questão do Fábio Passaglia é de 2006. 6 anos depois,
a Veja está tentando envolver tudo numa tacada só, ou você não pensa assim? Eu acho que ela puxou pelo fato da Delta Construtora ter sido a empresa que ganhou a licitação para fazer aquele viaduto da T63, né? E aí tem gente que acha que aquele símbolo que foi colocado lá, aquela mau gosto daquele negócio lá, uma decoração lá, seria falando que é um símbolo que seria ligado à Delta. Bom, tem gente que olha nuvem e acha carneirinho, e tem gente que pode olhar aquilo e achar um delta ali, que seria uma forma de um triângulo. Pois é, e sabe o que eu ouvi sobre aquilo? Ouvi de um técnico, aliás, espanhol. Ele disse que onde há olhos de água, onde a obra atinge o lençol freático, é preciso colocar aquela estrutura pesada como ponto de equilíbrio para o restante da estrutura. Bom, o certo é que a Delta aí eles deram uma decorada. A obra foi uma obra feita em altíssima velocidade, porque o prefeito na época queria faturar para resolver o problema ali do chafariz, e uma obra que foi feita às pressas e muito mal feita. A obra até hoje tem várias beiradas dela caindo lá, tem sido de constante, a manutenção do viaduto do Ratinho, da Praça Ratinho, é muito melhor do que aquela. Você passa no local, você vê lá despregando placas de alumínio. A prefeitura nunca cobrou efetivamente a melhor manutenção das empresas, e a gente vê, e agora levanta-se a suspeita, e aí aquele ditado, Kleber, o político é igual a mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Se o ex-prefeito Iris Rezende não deve e não teme, ele faz muito bem, como fez o governador Marconi Perillo, de se colocar à disposição das CPIs, tanto em Goiânia como em Brasília, para dizer que está à disposição para quebra de sigilos e dar as explicações que acharem convenientes os membros das CPIs. E no caso do senhor Luiz Antônio Ludovico, que era ligado à área médica, a família dele é uma família tradicional, foi dono do Hospital Santa Genoveva, ele foi ser secretário de comunicação, não era do ramo, foi demitido, e aí diz a matéria que o prefeito demitiu por uma suposta irregularidade, que ele e um outro secretário teriam ido lá cobrar uma caixinha de uma empresa que queria fazer negócio com a prefeitura. O senhor Luiz Antônio Ludovico já disse que vai entrar com a interpelação judicial contra o ex-prefeito Iris Rezende, porque, diz ele, essa história nunca aconteceu, e ele vai querer que o senhor Iris Rezende prove isso na justiça, aumentando a tensão no meio político, agora envolvendo o ex-prefeito de Goiânia. Com relação a deputado federal, é a ação política dela, o PMDB contra o PSDB, ela pedindo essa quebra de sigilo bancário fiscal de 3 auxiliares. Chama a atenção que o senhor Sérgio Cardoso, sendo cunhado do governador... Secretário-geral do PSDB. Mas o que chama a atenção é que cunhado, para a lei, é parente. Eu não vi em nenhum momento o Ministério Público tão zeloso com outros órgãos públicos sobre a questão de nepotismo, questionar a nomeação do senhor Sérgio Cardoso. Então, se é legal, pelo menos que venha a público dizer o embasamento jurídico para a legalidade dessa nomeação, que, a meu ver, não sou jurista, sou jornalista, é eivada de irregularidades, e aí ele deveria, sendo irregular, deveria sequer ter assumido. Agora, se é regular, que mostrem ao público o porquê da regularidade. E aí, esse pedido dela, sendo aprovado em Brasília, eu acredito que o remédio que faltou ontem para a senhora Eliane Pinheiro, que teve uma súbita aumento de pressão e teve uma crise de hipertensão, foi parar no hospital, o remédio calmante vai ter que ser aplicado a mais gente aqui, porque pode ser que a gente tenha fatos interessantes a serem divulgados, até porque tanto o senhor Jaime Rincon, que fazia parte do staff da coordenação financeira da campanha de Marconi Perillo, como o senhor Fiuza, o Lúcio Fiuza, são pessoas que tratavam da área nevrálgica na campanha, que é a parte financeira, e pode ser que a gente tenha muitas informações interessantes para divulgar e discutir a partir dessa possibilidade de quebra de sigilo bancário fiscal dessas pessoas. E você fazer esse comentário sobre Sérgio Cardoso, eu lembrei da campanha do jovem Leonel Brizola para presidente, no tempo que Jango, seu cunhado, era o presidente da República. Cunhado não é parente, Brizola para presidente. Pois é, agora há um entendimento. Aí o Ministério Público chegou à conclusão que cunhado é parente e é nepotismo a nomeação. Seria irregular, mas a gente precisa que o Ministério Público, a área jurídica, mostre que há regularidade ou irregularidade, e aí faça as providências cabíveis nesse caso, com relação a esse cunhado do governador que atua diretamente dentro do Palácio. E aí o chefe de gabinete do governador Marconi Perillo, Eliane Pinheiro, aquela que tinha o radinho, aquela que, de acordo com a Polícia Federal, passou a informação para o prefeito de Águas Lindas sobre uma operação da Polícia Federal lá, aquela mesma que deveria depor hoje na CPI, não vai comparecer.
porque ela se hospitalizou ontem à noite, de acordo com o advogado dela, com uma crise de hipertensão. Mas a Eliane Pinheiro já tinha conseguido habeas corpus e disse que ia usar o direito constitucional de ficar calada. Seria mais um espetáculo midiático da CPI em Brasília, CPMI, que até agora, com os depoimentos, não conseguiu absolutamente nada, a não ser ver uma sessão de quase troca de tapas entre um deputado federal e um senador, quando do não depoimento do senador Demóstenes Torres. Seria mais uma pessoa para entrar muda, permanecer em silêncio e sair calada, mostrando que, nesse caso, depoimentos na CPMI em Brasília não estão ajudando em nada. Ajudaria mais se os deputados federais e senadores se debruçassem com mais rigor em cima dos documentos da Receita Federal, dos documentos já disponibilizados pelo Supremo Tribunal Federal e também sobre documentos da Comissão do Banco Central, do COAF, que acompanha movimentações financeiras. Ali sim, seguindo o dinheiro, nós vamos ter fatos que podem arrepiar a República, e não só Goiás, e podem derrubar muita gente boa que está por aí querendo depor na CPI. Desde o primeiro dia, Cláudio, nós não somos Sherlock Holmes nem nada, né? Nós dissemos a mesma coisa. Segue o dinheiro. Siga o dinheiro. A experiência da vida nos ensina alguma coisa. Exatamente. Né? As informações que a gente tem de investigações internacionais nos mostram esse caminho, que é infalível. Seguir o dinheiro de onde saiu, até porque se você vai fazer um saque de 100, 50, 100 mil, por exemplo, disseram que nas últimas semanas de campanha entrou muito dinheiro vivo em Goiânia. Esse dinheiro tem que ter saído de algum lugar. E uma empresa, qualquer empresa, ela não costuma estocar dinheiro em espécie. Ela deixa no banco, quando precisa vai lá e faz grandes saques. Se fez grande saque, tem que estar registrado. Se está registrado, a empresa vai ter que ser chamada a explicar. Por que você sacou 500 mil faltando 5 dias para a campanha? Você pagou quem? Eu ia comprar insumos farmacêuticos. Cadê a nota fiscal do seu fornecedor? E aí você vai começar a pegar mentira. Não tem dificuldade. E aí, quando começa a ter explicações não convincentes, tem que seguir esse caminho, porque pode pegar muita coisa interessante e aí ajudar a passar a limpo essa relação de poder político com poder policial e contravenção em Goiás, principalmente no centro-oeste brasileiro. E o Instituto Serpes confirmou ontem, por falar em dinheiro, confirmou ontem ao Jornal Popular que recebeu mesmo R$56 mil pelo pagamento de pesquisas eleitorais na campanha de 2010 da Alberto e Pantoja. O diretor do Instituto, o professor Antônio Lorenzo, diz que na época foram feitas várias pesquisas para candidatos a governador e a senador no estado de Goiás e Tocantins. Lorenzo diz que foi informado por um jornalista de que sua empresa recebeu um depósito da Pantoja, da Alberto e Pantoja. Ele confirmou que recebeu, só que ele falou que fez pesquisa para vários candidatos a senador e a governador, só que o que foi pago pela Alberto e Pantoja não foi para vários. Foi para Demóstenes Torres e Marconi Perillo. Mais um caminho, mais uma peninha levantada nisso aí para a CPMI investigar. E com certeza mais uma pergunta interessante para o depoimento do governador Marconi Perillo no próximo dia 12 na CPMI. Até porque com certeza ele não vai querer usar o seu direito de ficar calado, porque isso seria uma condenação prévia. Ele vai querer falar, vai querer responder, vai aproveitar o feriado para se preparar muito bem, simular as perguntas que acredita que vão ser feitas a ele para mostrar uma certa segurança e para também ter segurança nas respostas. Contratou um assessor especial para ensiná-lo a utilizar esse marketing como positivo. A gente chama isso de análise de crise. Isso. Eu costumo trabalhar com isso também e você vai fazer... Você não tem a menor chance de ser contratado. Não, nem tem interesse, para ser bem verdade. Até porque o meu interesse é que a verdade venha à tona para que Goiás e o Brasil sejam melhores depois que tudo isso for evidentemente levantado e esclarecido. É verdade, a gente tem mesmo interesse, como cidadão goiano, eu tenho interesse, eu particularmente tenho interesse para que tudo seja esclarecido e que não paire nenhuma dúvida sobre o comportamento do candidato e nem do governador Marconi Perillo. Eu tenho esse interesse. A diferença é que eu não tenho subserviência. A questão, até falando nessa subserviência... Eu não tenho, e você também não tem. Hoje. Não, mas a gente ganha para isso, isso está instalado aqui. Eu já estou com a voz, até quero pedir desculpa ao telespectador, que eu não estou nem em condição de trabalhar. A gente recebe informações de tem pessoas que gravam o nosso programa para levar para o governador analisar, e se ele analisar bem os seus apaniguados lá que o cercam, vão ver que não há críticas à pessoa do senhor Marconi Perillo, há críticas ao governador Marconi Perillo, e muitas, e não nego fazê-las. E quando há correções, a gente aplaude aqui, as poucas, até porque nos últimos meses o governo está paralisado, depois da greve dos professores, o governo está paralisado, mas não há críticas à pessoa. E aí eu espero que a gente não seja como a jornalista Fabiana Pulcinelli, do Popular, que recebeu ontem uma interpelação judicial
do governador por artigos que ela escreveu, fazendo a análise dela desse momento em Goiás. E aí há políticos, e aí no mundo político é muito maior, Kleber, que tem pessoas que acham que democracia é quando eu ganho, ditadura é quando eu perco. Liberdade de expressão, de imprensa, é quando você mostra os podres do meu adversário. Perseguição, quando você tenta mostrar os meus. E aí há pessoas desse meio ainda, infelizmente, que fazem ações assim, que intercedem, que incentivam ações assim. Eu espero que a gente não tenha o mesmo tratamento da Fabiana, até porque se tiver, nós vamos responder aqui. Não, eu não tenho medo dessas interpelações. Eu acho isso autoritário demais. Acho que não cabe nesse momento democrático esse tipo de situação. Sabe? Não, é a visão. Quando você fala do meu adversário, quero te parabenizar, liberdade, expressão, ótimo trabalho jornalístico. Aí quando eu falo o seu podre, não, mas isso é pessoal, é perseguição a mim. Pois não é apenas o trabalho que a gente tem que fazer de esclarecer, de informar a sociedade para que ela possa formar sua própria opinião sobre os fatos. Eu ainda quero falar uma outra coisa sobre a questão de seguir o dinheiro, sabe, Cláudio? Ontem eu estive pensando numa coisa. Esses assessores de políticos, que os nomes estão aparecendo lá na lista de quem pegou o dinheiro do Carlinhos Cachoeira, podem muito bem ter recebido na sua conta o dinheiro para passar para o político na época da campanha. Sim. É bom ficar atento quanto a isso. Aparecendo nome de jornalistas, nome de assessores. Esse pessoal não pega dinheiro em época de campanha, não. Esse pessoal passa o dinheiro para alguém. Normalmente isso é doação de campanha, fazendo o dinheiro andar até chegar no seu destino final. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Em sua primeira decisão individual sobre um tema polêmico, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, rejeitou na noite de ontem um pedido da construtora Delta para que fosse suspensa a quebra nacional dos sigilos bancário e fiscal e telefônico da empresa. A quebra dos sigilos tinha sido decretada pela CPMI do Cachoeira e continua valendo o que a CPMI deixou decidido. Ela não aceitou o pedido da construtora e fez bem. E uma decisão unânime... Isso aí é bullying. É bullying. É o bullying que eles estão falando. Mas como é que tem um negócio? Eu achei foi graça disso, sabe? Achei interessante. Eu usar esse termo, um termo que está tão na moda, né, em função dessa discussão dentro das escolas sobre essa questão de opressão aos colegas, ou porque a pessoa usa óculos, ou é gordo, ou alguma coisa assim. Ou é magro. Ou é magro demais, ou é uma pessoa que tem alguma coisa diferente do padrão. E aí a empresa vem com esse termo de bullying empresarial e saiu com essa outra, mas se deu muito mal. Pois é, e o Dadá está fora. Fora da prisão, numa decisão unânime preferida ontem pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, concedeu habeas corpus para o Hidalberto Matias de Araújo, conhecido Dadá, que é apontado como um dos trabalhadores que faziam as escutas telefônicas, um araponga que fazia escutas telefônicas e quebra de e-mails para Carlinhos Cachoeira. Ele só não pode deixar de comparecer às sessões para esclarecimentos e nem encontrar com ninguém da organização e tampouco sair de Brasília. O senhor Dadá, né, foi a pessoa que convenceu o Carlos Augusto Ramos Cachoeira de que os radinhos Nextel eram invioláveis e que podia falar à vontade, contar tudo, organizar todos os esquemas naqueles radinhos que não teria jeito de ser grampeado. Foi grampeado, mostrou-se um trapalhão. Então a gente pode ter, eu até brinquei antes, que você pode fazer os trapalhões da Rede Globo com Dadá, Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Esse Dadá, na verdade, foi um grande trapalhão. E aí ele foi libertado ontem, não pode sair de Brasília, então não vou ficar muito tranquilo de falar disso aqui, até porque é uma pessoa que é um tanto quanto, vamos dizer assim, perigosa, mas, por contrário, o seu chefe, o seu Carlos Augusto Ramos, foi mantido, por decisão também da Justiça, mantido preso, está hospedado na Papuda lá, às nossas expensas, às nossas custas, e deve ficar lá por mais muitos dias até a resolução de toda essa questão. Para encerrar esse bloco, daqui a pouco a gente fala sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. É hoje, a gente vai conversar com o Misair Lemes, que é o secretário municipal de Meio Ambiente, aqui de Goiânia. Para encerrar esse bloco, eu vou dizer que quando uma pessoa se assume como democrata, está pronta para conviver com as semelhanças e as diferenças, com os elogios e com as críticas, com os aplausos e os questionamentos. Pelo menos é isso que diz quem melhor teorizou sobre a democracia, na minha opinião, que foi Rousseau. Fecha o bloco. Fecha o bloco. A gente volta daqui a pouco. É isso. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau! Bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby.
Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero. É possível. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Troque mel, gira mel, abelhinha Kid Mel. Cobertura especial, um sabor sensacional. Para toda criança e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel. Alimenta e é gostoso. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Voltamos com o JM, quero novamente dizer a você que nos acompanha todos os dias que, embora a voz não esteja boa, a boa vontade é grande. Eu tenho ido ao médico diariamente tentando recuperar a voz, é o tempo, e quem ganha a vida com a língua nesse período sofre quando pega essa rouquidão. Vai perdoando a qualidade da voz. Eu espero que o conteúdo não sofra grandes prejuízos por isso. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e algumas ações estão sendo desenvolvidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a AMA, aqui em Goiânia. E o repórter Cleidson Silva foi acompanhar essas ações e traz agora as informações para a gente. Cleidson. Muito bem, Kleber. Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, dentre as várias atividades da AMA, acontece uma no Vaca Brava. E existe aqui a doação de várias mudas de plantas, de árvores e também a apresentação de uma bicicleta ecológica. O interessante dessa bicicleta ecológica é que, além dela ser produzida em Goiânia, ela também será utilizada por agentes da AMA. E mais, essa bicicleta também será apresentada na Rio Mais 20 como uma solução ecológica, que, aliás, essa bicicleta é movida a energia elétrica. Nós entramos comemorando os 35 anos da Tropical e incluiu a doação de 35 mil mudas de nativas do Cerrado e agora a doação da bicicleta que entra fazendo o papel de limpeza dos parques de Goiânia, é um projeto da AMA, né? E uma ação também de educação ambiental, porque a pessoa vai estar catando os resíduos e mostrando para quem frequenta o parque que é assim que a gente tem que tratar os nossos parques.
Bem, dentre várias outras atividades, a gente vai estar acompanhando e repassando essas informações para você hoje no Dia Mundial da Ecologia. É com você, Kleber. Legal, Cleidson. E a gente recebe aqui com alegria o secretário municipal do Meio Ambiente, Misair Lemos. Ele ficou preso no trânsito, o que é plenamente compreensivo. De vez em quando, Misair, aqui na Praça Tamandaré a gente tem esse problema. Mas mesmo assim, uma boa tarde. Obrigado por ter vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos aqui. E todos também os ouvintes, né, todos os telespectadores que estão nos assistindo. É muita gente, pode ter certeza, e é bom recebê-lo. Cláudio Curado, eu vou deixar você começar a entrevista, porque eu entendo meio ambiente não somente as questões de floresta, natureza, essa coisa. Eu entendo como os espaços urbanos. Os espaços urbanos também. Como eu sei que você tem questionamento acerca dessa área, depois eu quero entrar nos espaços urbanos. Motivou a frase do secretário aqui. E resvalo um pouco a voz. Secretário, boa tarde. A Prefeitura anunciou hoje que vai construir uma ciclovia da Praça Universitária até o campus da UFG, lá no campus Samambaia, na região norte de Goiânia, no setor de Itatiaia. Vai ser a primeira grande ciclovia, em torno de 10 quilômetros, e vai ajudar a fazer um outro modal de transporte de Goiânia, e fez uma primeira ciclovia ali da Praça Universitária, agora que vai ser inaugurada esse mês, da Praça Universitária à Praça Cívica. É muito pouco para uma cidade plana como Goiânia, e o senhor agora, vindo no trânsito, viu que a gente precisa de mais ciclovias. No Dia do Meio Ambiente, e aí, qual que é a discussão que existe dentro da Prefeitura hoje para aumentar o número de ciclovias, um veículo que não polui, que é adequado à questão de proteger o meio ambiente? Existe essa discussão dentro da Prefeitura hoje e existe essa preocupação para um futuro governo? Hoje, as ciclovias, hoje, foi aprovado no Plano Diretor de Goiânia, inclusive eu estava ali votando, né, juntamente com todos os vereadores, e aprovamos. O prefeito Paulo Garcia, ele está dando um grande avanço, ele está iniciando, colocando em prática as ciclovias. Mas essas ciclovias, elas têm que ser instaladas em Goiânia toda, porque Goiânia foi projetada para 500 mil pessoas, hoje com mais de 1,5 milhão. Para 50 mil pessoas? Isso, pior então, ainda, a situação então, é muito muito pior. Aí dificulta, o trânsito congestiona, são construções de muitos prédios, então é necessário a essas ciclovias. Então eu acho que é um avanço grande, quero até aproveitar a oportunidade, parabenizar o prefeito Paulo Garcia por essa iniciativa, que não é fácil você implantar numa cidade que já está em funcionamento. Quando você projeta, faz já uma implantação nova, é fácil, mas para você implantar dentro de uma cidade, você tem muitas desapropriações, você tem que mexer praticamente naquela região inteira, tem intervenção no trânsito, não é fácil, mas graças a Deus ali já está sendo um avanço. Vai ser inaugurada já esse mês, né? Essa parte, que é uma grande parte, que para a cidade de Goiânia é pequena, mas para o início seria já uma grande parte. Como secretário, o senhor vai cobrar que essa questão, uma política mais agressiva, esteja dentro do plano de governo do candidato Paulo Garcia? Isso, ela já existe, né? Já está no plano de governo, e eu acho que ele deu um pontapé inicial para colocar em prática, mas ela já está no Plano Diretor de Goiânia. Já é uma lei, tem que ser cumprida, né? Ela não é fácil você iniciar, então acredito que para os próximos mandatos ficaria bem mais fácil para implantar, porque já tem um início. Já tem projetos de outras regiões também, já para ser implantado. Secretário, só uma pergunta. No governo anterior do PT, Pedro Wilson Guimarães, eu participei daquela administração, mas enfim, não era a minha área, foi aprovada uma lei polêmica, que foi a lei que liberalizou a questão do outdoor em Goiânia. E a gente vê uma das formas de poluição na cidade, não é só atmosférica com a fumaça, poluição visual também. A 136 está lotada de outdoors, e aí hoje os outdoors não são mais pequenos, tem gigantescos, tem um luminoso ali na Avenida 85 que praticamente cega os motoristas, porque é muita luz. Quem que autoriza aquilo se não há como mudar essa política de liberou geral nessa área de outdoors em Goiás? Hoje nós temos aqui mais de 500 outdoors, né, irregulares. E hoje nós estamos iniciando uma operação para retirada desses outdoors irregulares. Hoje às 14h30, ali de frente à Justiça ali Federal, nós vamos estar, ao Ministério Público Federal, nós vamos estar iniciando a retirada desses outdoors. Nós estamos tirando ali no mínimo uns 30 que está ali ao lado, mas esse é o início dessa operação especial. Quando nós lançamos a operação especial, porque esse trabalho a AMA já faz de forma natural. Só que quando você faz uma comissão especial e uma operação especial, você concentra ali
uma equipe grande, né? Então hoje vai ser uma equipe, a partir de hoje, até tirar todos os outdoor que está irregular, e ainda estaremos também caçando ali a autorização das empresas que insistem em proceder esse tipo de equipamento de forma irregular. Então eles têm alguns que são regularizados, mas eles aproveitam a fazer esse procedimento colocando valores mais baratos e divulgando mais na cidade inteira de forma irregular. Então, além de nós tirar esse, nós vamos caçar também. Eu vou contar para o senhor que uma coisa acontece que eu sei. Quer fazer uma denúncia disso aí. Assim, primeiro que ele é gigantesco, ele é perto da maternidade fêmea, ele é gigantesco, produz uma luminosidade intensa. Tem um aqui pertinho de nós. E aqui atrapalha demais. Até quem mora ali, com certeza, Paulo Garcia, naqueles prédios, vai perder muito voto com aquele luminoso se o senhor não tirar de lá. Na Chateaubriand eu também tenho assim. um mês e pouco, fazendo 2 meses agora, na frente da Agência Municipal do Meio Ambiente, e é obrigação minha, é obrigação da Agência Municipal do Meio Ambiente, e minha muito maior do que eu estava na Câmara. Eu era um parlamentar que defendia... O senhor é um vereador que está secretário. Então eu preciso, então, de fazer um trabalho diferenciado nesse sentido. Hoje eu tenho apoio dos 34 vereadores da Câmara nesse sentido. Né? Por quê? Porque eles querem que realmente eu faça aquilo que eles aprovou e que nós agora colocamos em prática. Por isso que eu preciso de estar iniciando essas operações. Ontem nós já teve uma grande operação, não sei se vocês acompanharam, sobre as águas, né? Hoje nós estamos tendo como os outdoor, amanhã nós temos contra a poluição sonora, que é os carros de som automotivo. Pois é, eu vou falar para o senhor sobre os outdoor, eu tenho uma noção de como isso acontece, porque alguém já me falou. Pega a licença para painel tem um número, não é isso? E coloca aquele número em vários. Toda hora que chega lá o fiscal fala, não, está aqui a licença. Pega a licença lá para a região leste, põe lá o mesmo número. Então, funciona assim, não é verdade? Mas nós levantamos todos e aí... Põe no chão agora, o senhor já levantou. Além de colocar no chão, vamos caçar a autorização dos outros irregulares, porque está usando de má fé e nós temos que o quê? A obrigação de fiscalizar. Isso mesmo. A AMA tem que fiscalizar, porque por mais que eles podem mostrar que está correto, que tem licença, cabe a nós a verificar se realmente é aquela quantidade que eles licenciaram. Então, essas orientações, essas participações, ajudam nós a colocar em prática aquilo que realmente é obrigação nossa da AMA. Pois é. Outra coisa, secretário, há um questionamento sobre a limpeza dos parques em Goiânia. O senhor, quando assumiu, o senhor inclusive disse no seu discurso de posse que tinha essa preocupação de agilizar e melhorar a qualidade da limpeza de parques e bosques aqui na capital. O que já foi feito? O que o senhor pode apresentar para a coletividade goianiense nesse Dia Mundial do Meio Ambiente em termos de solução para esse problema? Isso. Antes de 2005, nós tínhamos ali 5 parques. Hoje nós temos 30 parques. E tinha 2 com problema gravíssimo quando eu cheguei na AMA, que é o Parque Cascavel e o Carmo Bernardo. O Parque Cascavel tinha assoreado, estava totalmente assoreado. Então tinha ali praticamente correndo a água por cima da areia. O que nós fizemos? Demos uma entrada de imediato na contenção da erosão, onde que a AMOB realizou o serviço, e nós estamos drenando agora, já está bem adiantado, dentro de uns 15 dias, volta ali já o que era antes, que é o espelho d'água lindo ali do Parque Cascavel. Estou trabalhando também a segunda etapa do Parque Cascavel. O parque foi implantado, né, em parceria com a iniciativa privada, fizeram a primeira etapa e agora estão trabalhando a segunda. A segunda ficou em 2 milhões e meio, aonde que eu consegui já com as empresas parceiras ali 1 milhão, mais o projeto. Estou trabalhando junto com o prefeito Paulo Garcia a liberação desse 1,5 milhão para nós implantar a segunda etapa. Porque parques, você tem que pensar assim, que você implanta e você cuida primeiro das nascentes. A nascente é a cabeça, é o cérebro ali. Se você não cuida da nascente, vai dar assoreamento e vai acabar ali alagando, assoreando o lago, que passa a ser contenção ali desses areia, barro, dos resíduos que correm. Mas isso aí tem a ver com a limpeza do parque, por 2 motivos. Primeiro, que as pessoas atiram coisas dentro do espelho d'água. Segundo, porque quando chove e está sujo, vai tudo lá para dentro. Por isso que eu perguntei para o senhor sobre a limpeza. O Carmo Bernardo, assim que nós terminarmos o Cascavel, nós vamos passar de imediato. Agora, todos os outros parques... Então, o Carmo Bernardo é lá no Parque Ateneu. Parque Ateneu. A região sudeste de Goiânia. Isso. Então, nós estamos trabalhando as limpezas em todos os parques. Já estou fazendo uma revitalização em todos, consertando aqueles brinquedos que estão estragados, trocando os brinquedos. Nós estamos ali já implantando um novo parque, que é o Parque Nova Esperança. O Parque Nova Esperança, Cleber,
vai ser um dos maiores do município de Goiânia. É lá do Jardim Nova Esperança? Jardim Nova Esperança. Ainda tem uma novidade, porque é o primeiro... Ali onde era aqui o frigorífico? Ao lado do frigorífico ali, né? Naquela área, ela pega na Avenida Central e vai até na Nestlé, na GO 070. São mais de 300 mil metros, né, de área e vai ser o primeiro que vai ser instalado a iluminação de LED. Então vai ser o primeiro instalado em Goiânia, vai ter uma novidade. E além disso, lá nós vamos estar instalando outros equipamentos. Vocês podem ver que o zoológico, eles têm uma concentração muito grande de pessoas para visitar o zoológico. Por quê? Não está tendo opções em outros parques. E isso nós estamos levando, descentralizando. Então eu quero instalar ali biblioteca pública no Parque Nova Esperança, museu de odontologia. E nós queremos ter outros tipos de equipamentos para facilitar o acesso das pessoas e eles vão descentralizar. Vai ser menos pessoa e mais parque. Bom, nós deixamos de perguntar ao senhor alguma coisa que seja fundamental em termos de meio ambiente, nesse dia do meio ambiente, para a gente debater aqui? Kleber, eu queria nessa oportunidade que vocês me trazem aqui, certo? Para nós é de grande valia. Eu lutei muito hoje por ser um dia do meio ambiente. Para mim, está indo, né, em todas as oportunidades que eu tive de divulgar, de mostrar, pedir à população de Goiânia, né, pedir que nós damos as mãos uns aos outros em defesa do meio ambiente, nós vamos fazer a diferença. Todas as pessoas, não adianta eu autuar, multar e querer fazer um trabalho muito restritivo se não tiver conscientização. Eu acho que a melhor oportunidade que nós temos é de conscientizar, então da educação ambiental. Eu estou trabalhando muito a questão da educação ambiental, então quero pedir nesse momento, né, as pessoas de todos os segmentos, das escolas, das empresas, a população em geral, que vamos ajudar a nós melhorar as condições nossas para viver bem sobre o meio ambiente. Nós precisamos de preservar as águas, nós precisamos de preservar o verde, né, as árvores, nós precisamos de preservar as nascentes, nós precisamos de estar preocupados com o nosso ar que nós respiramos. Então é uma oportunidade grande que você me dá de eu convocar a população de Goiânia para nos ajudar a proceder um grande trabalho, né, que é de mãos dadas, todos para o bem nosso mesmo. Que nós e para falar com a AMA, 3524-1412. Isso, esse é o telefone, né, lá e tem o 156 também, que é o telefone, era 161, mas trocou para 156 agora, é um telefone geral. Verde, né? E também nós temos a novidade lá do triciclo, né, que é a bicicleta ecológica, que é uma inovação também que nós estamos implantando hoje no Vaca Brava, que nós vamos deixar de poluir com a gasolina, com o óleo que cai das motos e que ela é elétrica. E vamos diminuir também a questão da poluição sonora, ela não faz barulho. Então é a implantação num parque, mas nós vamos levar todos os parques do município de Goiânia, inclusive a bicicleta elétrica também para monitoração dos parques, para a guarda municipal. Cada parque vai receber 2 bicicletas para fazer as rondas. Então é importante nós trabalhar nesse sentido, de sempre estar inovando e facilitando também a vida das pessoas que cuidam do meio ambiente. Pois é, e vizinho barulhento, incomodidade, pessoas que queiram fazer denúncia. É 156 agora? É 156. E eu queria, né, que as pessoas que estão aqui nos assistindo, eles que tenham essa preocupação, porque nós vamos iniciar a operação amanhã. Essa questão do barulho, nós não vamos permitir, nós queremos que realmente as pessoas entendam que som de carro é para as pessoas ouvir dentro do carro. As pessoas não podem pensar, que vai ligar o carro para ele e para o resto da cidade inteira. O som, o barulho, ele atrapalha muito as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão estudando, as pessoas que estão doentes. Isso é uma perturbação muito grande, então nós temos que conscientizar. Isso começa de casa. Nós temos que dar um exemplo para os nossos filhos, nós temos que dar um exemplo para as pessoas que estão mais perto de nós, que nós precisamos unir nesse sentido, nessa conscientização, que nós podemos mudar se nós realmente querer trabalhar nesse sentido. Olha, vamos unir para o bem de todos. Secretário, só um questionamento, um último questionamento, Kleber. Fique à vontade, Cláudio. Essa questão do som, vai ser específico para som automotivo, essa operação, ou aquele pessoal que acha que Deus é surdo e que põe um volume da Igreja Evangélica no último volume, também vai ser alcançado por essa operação sobre som? Isso nós já temos uma recomendação do prefeito, né? Porque nós temos a cidade de Goiânia, é uma cidade de uma cultura muito grande, né? Então tem as festas tradicionais, tem as igrejas. Agora, tudo tem a legislação, a lei, que ela que regulamenta tudo. Eu acho que tudo tem que ter, nós temos que ter o bom senso, mas também que tem que ter também a obrigação de
autorizado dentro da legislação. Então, tudo pode ser autorizado, né, mas dentro do limite. Então, as igrejas estão adequando, né, as pessoas que trabalham também essas festas culturais estão adequando, e nós tem que estar monitorando, tem que estar orientando. Então, essa operação ela é voltada para todos os segmentos que realmente polui, tem a poluição sonora, não só os carros de som automotivo. Secretário, boa tarde, obrigado por ter vindo. Cleber, eu quero agradecer vocês todos e quero dizer que a AMA está lá à disposição, juntamente com a equipe maravilhosa, muito profissional, para dar a resposta que nós somos obrigados para a população de Goiânia. Muito obrigado. Ok, boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Kleber. Até amanhã. A gente volta 6 horas da tarde com a reprise. Isso. Espero que com voz melhor amanhã. Uma boa tarde para você. Mas